Olá, bem-vindos ao Café com Impacto. Hoje temos a imensa alegria e responsabilidade de receber Zelma Madeira, secretária de Igualdade Racial do Estado do Ceará. Zelma, muito obrigada, bem-vinda, muito obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente, uma honra recebê-la. Uma honra estar aqui com você. A Zelma é professora do curso de Serviço Social da UES, Universidade Estadual do Ceará, tem mestrado e doutorado em Sociologia, atualmente está secretária de Igualdade Racial, sendo que a gente sabe que inclusão, Zelma, é um tema fundamental para o que a gente chama de novas economias, né? Queria justificar um pouquinho o convite a você, né? Não só a gente reconhece que a pauta que você carrega, a secretaria que hoje você representa, é fundamental para a construção de um mundo mais justo, mas a gente aqui no Café com Impacto trata de iniciativas, pessoas e negócios que promovem impacto socioambiental positivo, ou seja, que melhoram um pouquinho a sociedade ou o planeta. E a gente sabe que não é possível uma sociedade justa se a gente não enfrentar com a devida coragem o racismo. Então, queria te agradecer de verdade por estar aqui hoje. Para a gente era muito importante a sua presença nesse nosso primeiro ano. Estamos muito felizes com a criação dessa secretaria. Como você está se sentindo? Como é que foi a tua trajetória até chegar aqui? É o ponto ápice da sua carreira, imagino. Como está sendo isso? Na verdade, como eu fui apresentada, eu sou uma pesquisadora, sou uma intelectual das relações étnico-raciais, professora da UES. Lá atrás, em 2015, eu fui convidada pelo então governador Camilo Santana para ser gestora da política de igualdade racial. Ali nós tínhamos uma coordenadoria. E aí eu vim com todo prazer para uma outra área, que seria a gestão de políticas públicas. Depois fiquei lá, e aí lá para 2020 foi que eu saio para assumir gestão agora que de uma política de participação social, trabalhar o desenvolvimento, o controle das políticas públicas, a organização de uma sociedade, de um Estado em prol de políticas públicas. E agora, eu fiquei muito feliz com a criação dessa secretaria, porque eu parto do pressuposto que a raça, é um dos eixos que estrutura a formação social brasileira. Não dá para falar de sociedade brasileira, não só falar, mas intervir em busca de um mundo com diversidade, com inclusão, se a gente não trata dos grandes eixos, que é a classe social, que é a raça e que é o gênero. Então, a raça não pode ser pensado que é uma discussão que não tem nada a ver, que é mimimi, que é puro assistencialismo. Não. É estruturador da formação social brasileira. Então, está hoje numa secretaria, e aí a gente parabeniza o governador Eumano de Freitas pela iniciativa de estar criando essa secretaria, que é a Secretaria de Igualdade Racial do Ceará, que a gente chama CI. Então, eu estou muito contente dele me chamar e dizer, olha, Zelma, nós vamos criar uma Secretaria de Igualdade Racial. Eu digo, vão? Que coisa importante, que iniciativa grandiosa, para uma sociedade como a brasileira, que não tem sequer unanimidade que é racista. Então, racista sempre é o outro, Quando a gente começa a falar de racismo, você fala, não, eu não sou racista. Eu conheço um amigo de um amigo meu que é, Então, nós temos uma sociedade que é racista. E por que você está dizendo isso, Zelma? Porque a gente lê a partir dos índices de desigualdade, quer no mercado de trabalho, quer no campo do acesso à saúde, à educação, o número de violência, o genocídio também, e as mortes dos nossos jovens negros, está descrito, não tem porquê. Encarceramento em massa, Então, nós temos os índices grandiosos de desigualdades raciais, e é por isso que a gente não pode negar o problema. Mas aí a gente tem fortes raízes históricas que nos ajudam, ou que vem com essa reprodução desse discurso de que aqui, como aqui nós já tínhamos na colonização, chega o processo de colonização e nós temos uma sociedade formada pelos povos indígenas, os povos originários, chegam os portugueses na condição de colonizador,
traz os africanos na condição de trabalhador ali escravizado, misturou tudo e deu, né, uma sociedade linda como a brasileira, que é realmente. Mas isso não se deu sem tensionamento. Isso não é algo harmonioso, que um dia encontrou os indígenas, que os brancos chegaram, trouxeram os negros, se juntou e nós somos felizes. Isso não é real. Né? Então, ter uma secretaria cujo propósito e a missão é o quê? É superar o racismo, é enfrentar as desigualdades raciais. E é o quê? Ao mesmo tempo que a gente lê as vulnerabilidades, é apostar que esses grupos étnicos que foram racializados e que são racializados de forma subalterna, como a população negra, os povos originários, povos e comunidades tradicionais, eles não são problema. Eles têm solução, inclusive, para os problemas que estão postos. Porque eles têm potência, porque eles resistem, mesmo em tempo de adversidade. Então, pensar negócios de impactos, pensar desenvolvimento é considerar, a partir de uma leitura de diagnóstico, o que temos de desvantagem, desigualdade, mas, ao mesmo tempo, o que é que nós podemos potencializar essa diversidade, para que essa diversidade, né, ela esteja presente nos negócios, ela esteja presente no modelo de desenvolvimento que os inclua. Porque aí sim nós vamos encontrar saída e construir uma sociedade mais inclusiva. Sim. E a gente fala muito no mundo dos negócios de impacto da importância de que esses negócios, iniciativas e processos sejam liderados por estas pessoas também. Né? Porque muitas vezes a gente vê um processo de colonização seguida que pretende incluir, salvar, resolver, libertar. Mas sem o protagonismo do outro. Sem ouvi-lo. Justamente. A maioria das iniciativas é sem ouvir. Protagonismo já é um nível da discussão bem lá na frente, que a gente espera um dia chegar lá. Mas nenhum processo digno de escuta é feito, de cocriação, de ouvir, porque a gente parte muito dessa base, né? Os preceitos de educação que reinarão os próximos paradigmas dizem que as respostas estão onde os problemas estão. E isso é anticolonização, né? É descolonizar. É muito importante essa perspectiva colonizadora de ver os grupos racializados de uma forma subalterna. Porque eles são vistos, quando são vistos, no máximo, é como beneficiário de políticas ou de ação. Passivo. E não como aqueles com capacidade, inclusive, de formulá-las. Né? Claro. Então, enquanto eu sou só público-alvo, quando, um começo. Mas aí pensar, né? Pensar negócios com impactos e que venha valorizar a diversidade é perceber quais as lideranças que compõem essa gestão, né, desses negócios. Nós temos o que revela uma sociedade brasileira, porque o que é a sociedade brasileira em termos raciais? É aquela que tem 56% de preto e pardo que é igual a negro. Então, se eu tenho um negócio em que não tem esse grupo lá representado, eu não posso dizer que os impactos serão positivos. Então, enquanto no nosso indicativo, Zelma Madeira, maravilhosa, enquanto eu não tiver 56% pelo menos de liderança de pessoas pretas ou pardas, o seu negócio ainda não tem uma governança que atinja de fato impacto socioambiental positivo. Eu preciso saber qual o lugar que esses pretos e pardos, povos originários, povos e comunidades tradicionais ocupam no teu negócio. Qual é? É lugar de subalternidade? Exato. Ou é lugar de liderança, cargos com poder de decisão? A gente já pode encerrar aqui o nosso Café com Impacto. Foi muito bom tê-los aqui, não precisamos ouvir mais nenhuma palavra de Zelma. Zelma, vou dar alguns passos para trás. Infelizmente, a gente ainda escuta para que um ministério de igualdade racial? Para que uma secretaria de igualdade racial? Então, eu sempre acho que é muito importante a gente contemplar essa visão de uma forma muito pedagógica e muito amorosa, porque a gente precisa trazer essas pessoas para essa compreensão, que é o que nós já temos, né? De que, sim, é absolutamente necessário um ministério, uma secretaria e empresas lideradas pelo menos 56% por pessoas pretas. Então, eu tomei a liberdade de pesquisar sobre esse tema e encontrar o artigo 5º da Constituição Brasileira que diz:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à igualdade. Então, se no Brasil nós não temos esta igualdade, e você estava trazendo dados sobre isso, e há uma certeza de que nós não temos isso, sim, precisamos de política pública para ter. Existe um outro conceito que eu queria trazer para a gente conversar também, que é: igualdade consiste em dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Sim. Esse é um preceito, né, platônico, né? Não é nenhuma novidade, e queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque é nessa base de direito que surge essa política, né? Essa política de criação de um ministério para cuidar disso, de criação de uma secretaria para cuidar disso. Estou certa? Muito bem, muito por aí mesmo. Então, pensar a criação do MIR, Ministério da Igualdade Racial, criação da CI, Secretaria da Igualdade Racial, é algo que nos convida a desconstruir uma vertente liberal, de que todos nós somos iguais perante a lei, que nós nascemos livres, iguais, a sociedade é fraterna e nos abraça e nos acolhe. Ou a gente desconstrói esse paradigma aí liberal, né, para que a gente possa entender, né, que há, sim, as desigualdades, que um modelo de colonização e de escravidão que perdurou na sociedade brasileira, nós somos o último país, né, aqui nas Américas a abolir a escravidão, e quando fizemos sem uma política de reparação pelo passado criminoso e hediondo que foi a escravidão. Então eu preciso entender que de cara nós não vamos ter aí todo esse viés liberal de que todos nós somos iguais perante a lei, com igualdade, liberdade e fraternidade, e que coloca no campo do individual que você desdobre esforços para que você garanta uma inserção qualificada na sociedade. E aí a gente entra naquela discussão da meritocracia, que a gente vem desfazendo. Que aí a gente vem desfazendo, porque também discurso dessa meritocracia, em certo âmbito, a gente sabe que é uma grande mentira. Claro. Né? Que ali você está assumindo a cargo de gerência, de alta liderança e gestão, não é pela questão da sua competência. Né? O que falta a nós, população negra e outros povos racializados de forma subalterna, como os originários, que são os indígenas, povos e comunidades tradicionais, como são os quilombolas, os povos de terreiro, os ciganos, né, que são racializados, porque a sociedade ela é racializada. Não, mas eu não sou assim não, Zé, mas eu trato as pessoas tudo com igualdade. A sociedade é racializada, em que ela toma a raça para garantir uma hierarquização natural. Não é natural, então você não se assusta se você vai para um fórum e os advogados, os procuradores, promotores, juízes não forem desses grupos racializados de forma subalterna. Parece que não dói nada. Não, mas é assim mesmo. Você vai para a universidade, são poucas as professoras e professores que são pertencentes a esses grupos. Então, a primeira coisa para que a gente possa entender a importância de um MIR, que é o Ministério da Igualdade Racial, de uma CI, é entender que essas desigualdades estão postas e que a solução não poderá dar-se pelo viés individual, de que cada um cai em campo, desenvolva suas potencialidades e vai ter resolvido. É por isso que tem que ter o papel das políticas públicas, as iniciativas do poder público, mas também do setor privado, né, da sociedade civil, que a gente conceba e tenha uma compreensão dessas desigualdades de uma forma coletiva e não algo de uma pessoa preguiçosa, de uma pessoa que é recalcada, que é complexada. Esse pessoal negro, né, alguns, eles são muito raivosos. O problema é dele. Não, difícil. O problema deita a raiz nas relações sociais, econômicas, políticas e culturais. Por isso que é interessante um ministério ou uma secretaria dessa, para que a gente possa ter iniciativas e ações que venha do que eu acabei de dizer, enfrentar o racismo, que o racismo não é brincadeira pesada. O racismo é crime. E como tal deve ser tratado. Então essa secretaria, esse ministério e essa secretaria, eles vão apostar em ações de uma política universal,
das políticas públicas como universal, mas as políticas públicas específicas, né? Reparadoras. Que é justamente essa perspectiva de reparação por um passado criminoso, de uma escravidão, de uma abolição inacabada, e ações repressivas, né? Repressiva que é de combater o crime do racismo. E mais, ações valorativas. Vamos educar essa sociedade para uma perspectiva antirracista. E vamos fazer também ações afirmativas, que algumas pessoas, eu não gosto dessas cotas, essas cotas são humilhantes. Não, se você for atrás da questão racial, das desigualdades raciais, apanhando o aspecto histórico, você vai ver que não é vergonhoso você ser cotista, você que pertence aos grupos racializados de uma forma subalterna. Que é necessário as cotas raciais, no sentido de que o que você acabou de ler, vamos tratar com desigualdades desiguais. Então, nós precisamos apostar, se nós estamos nesse desequilíbrio, as políticas de cotas, elas não podem ser eternas, mas elas chegando aqui, ela para. Ela para, né? Feita para deixar de existir, pronto, né? Ela pode ficar numa concomitância com as políticas universais, mas ela tem um tempo determinado de por fim. A gente não quer viver eternamente de política de cotas, mas nós sabemos do que nós temos de acúmulo de desvantagem que a gente não pode mais adiar. E precisa ser resolvida hoje, né, Zelma? Acho que as políticas de cota têm esse viés emergencial. Então, é por isso que nós precisamos dessas instituições, não é? Desse ministério, dessa secretaria que venha combater o racismo, enfrentar desigualdades e mais, promover a igualdade racial, mas uma igualdade que leve em consideração esses desequilíbrios raciais e empodere esses grupos para que eles tenham, a partir da oportunidade, eles possam ocupar lugar de vantagem na sociedade brasileira e não é diferente na sociedade cearense. Que bonito, Zelma. Muito obrigada por estar aqui. A gente já volta para um segundo bloco comovente com a nossa secretária de Igualdade Racial, Zelma Madeira. Voltamos a esse segundo bloco do Café com Impacto. Hoje recebemos a secretária de Igualdade Racial do Estado do Ceará, Zelma Madeira. Secretária, queria trazer um pouquinho de volta a relação com a sua presença aqui no Café com Impacto. A gente discute aqui negócios, iniciativa, pessoas, lideranças empresariais que promovam impacto socioambiental positivo através dos seus negócios. A gente chama isso negócios de impacto. Por isso o nome do programa é Café com Impacto. O Brasil tem pouquíssimos casos de lideranças empresariais e negócios enfrentando de forma radical a questão do racismo. Mas tem um caso que eu acho interessante, queria compartilhar com a senhora para a gente ter uma pauta para conversar, né? Magazine Luiza, que é uma empresa que tem há muitos anos algumas práticas mais interessantes do que a média, tem uma liderança muito interessante, Luiza Trajano, que é uma mulher que desempenha uma função no ecossistema de empoderamento feminino, uma política contra a homofobia muito séria, uma política de inclusão de pessoas trans feita com muita seriedade também, enfim. E em 2020 eles lançaram, em 2021, em plena pandemia, um programa chamado Legado. Eu não sei se a senhora ouviu falar dele, foi um rebuliço. Em que eles perceberam que eles tinham, eu tenho aqui os dados, né? Eles perceberam que eles tinham 53% de funcionários negros e 16% em cargos de liderança. E aí eles entenderam que eles precisavam de um processo seletivo para trainee, que é a entrada nos cargos de liderança, exclusivo para pessoas pretas, para tentar rapidamente reverter esse dado, né? O CEO da Magazine Luiza, falando sobre o programa, ele diz de um jeito interessante, ele diz: a gente reconheceu uma incompetência. Achei bonito para começar a conversa. Né? E aí eles fizeram esse programa de trainee, chamava Programa Legado. Eu queria compartilhar esse último dado, depois queria lhe ouvir sobre iniciativas desse tipo e, enfim, como é que a gente pode interagir melhor com as políticas públicas dentro das empresas, se a senhora tiver alguma contribuição nesse sentido.
foram 22 mil pessoas inscritas no programa e 19 selecionados. É dramático, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente comemora a coragem de uma empresa de fazer isso e foram atacados e foi uma loucura, eles partem de uma base básica de direito, né, de uma base mínima de igualdade, né, um pouco de onde a gente começou o programa, mas eles atingem um número muito pequeno de pessoas, né? 19 pessoas tiveram a oportunidade de entrar. E a gente ainda precisa saber se lá dentro tinha condição de ficar. Permanecer. Porque é preciso criar as condições para lidar com esse conflito. Com certeza. Que vai surgir dentro de uma organização na medida em que você catapulta o número de 16% para 50% em um ano. O que acontece, por exemplo? Né? O que acontece dentro dessas relações interraciais entre colegas de trabalho? Como é que a gente vai cuidar desse campo que até então não existia, né? Enfim, queria ouvir um pouquinho a senhora sobre como é que as empresas podem ajudar de forma um pouquinho mais rápida. Porque eu reconheço o esforço das políticas públicas, mas a gente também reconhece que as empresas têm um papel. Né? Os negócios de impacto se reconhecem como responsáveis por essas construções sociais. A senhora tem alguma ideia de como as empresas podem ajudar de forma mais rápida? Eu acho interessante, primeiro, eu achei interessante, causou maior rebuliço. Né? Por que essa iniciativa do Magazine Luiza causou rebuliço? Porque aí, todas as vezes que a gente for atacar ou mexer no sentido de garantir essa inclusão, né, e o respeito à diversidade étnico-racial no Brasil, nós vamos ter esse rebuliço, porque isso é o quê? É disputa por bens raros. Então, o que é o trabalho? Ter um trabalho, ocupar um lugar de liderança, né? É ter uma disputa de bens raros. Então, uma sociedade colonial, né, cuja perspectiva é de uma colonialidade, de uma herança e de uma presença da escravidão, porque a escravidão não foi só passada. Se a escravidão for só passada, mas no dia 13 de maio de 1888 aboliu, acabou. Mentira, porque nós tivemos uma abolição sem política de reparação. Então, esse rebuliço que você está chamando é, na verdade, uma inconformação, né, uma insatisfação daqueles grupos étnicos racializados a receber benefícios. Então, esse reboliço contra, né, e essa morosidade que você traz da empresa, eu diria também do setor público, de fazer isso acelerar, de garantir essa inclusão, de garantir essa equidade. O que a gente está querendo é equidade. Que uma empresa, quer pública ou privada, ela revele uma realidade de uma sociedade brasileira pluriétnica, né? E o que a gente não tem. Então, aqui do lado do governo, que é onde eu fico mais, né, aqui como gestora pública, nós temos as políticas de ação afirmativa. Então, as políticas de ação afirmativa, elas podem ser empreendidas não só pelo setor público, mas pelo setor privado. Então, a gente precisa levar esse debate para o campo das empresas, e é esse também o nosso compromisso como CI, como Secretaria de Igualdade Racial, ter esse diálogo com os RH das empresas, né, para que a gente possa fazer, né, primeiro, ter o perfil dos candidatos ou de quem está se candidatando às vagas nas empresas e esse RH prestar atenção. Né? Porque veja que por muito tempo nem esse formulário, nem esse campo era respondido e assinalado. Qual é a tua pertença étnico-racial? Né? De acordo com as 5 categorias dadas pelo IBGE, porque algumas pessoas não vão perguntar isso, não, a pessoa vai se ofender. Por que a gente acha que ofende? Eu já dei consultoria. Porque é um tema silenciado. Eu já dei consultoria numa organização e quando eu perguntei esse dado, a pessoa me respondeu o dado. E eu disse, esse dado é autodeclarado? Não, a gente que preenche. E aonde fica a autodeclaração?
né, de você dizer eu sou negro, e aí lá não tem negro, é preto e pardo, um racismo que é de marca, que é o que perdura na sociedade brasileira. Então, eu e uma outra pessoa de uma ter mais clara, dizer que eu digo que sou preta, o outro diz que é pardo, e para efeito de políticas públicas, preto e pardo é igual a negro na sociedade brasileira. Mas o racismo no Brasil é de marca. Quanto mais fenotipia negroide tu carregue, maior será a discriminação. Porque aí tu vai parecer com a raiz. Onde é a raiz? Africana. E esta raiz foi sempre tida como inferior e desumanizada. Então, nós precisamos que essas empresas, elas levem a sério, desde a hora dos candidatos chegar lá, para a sua pertença étnico-racial, ter essas oportunidades, né? Direcionadas, né? Oportunidade direcionada. Por exemplo, a título de exemplo, eu participei no ano passado, de 22, eu participei de um projeto, um programa Ubuntu, que era de lideranças negras no Brasil. Né? Então, ali a gente estava para qualificar as lideranças negras na administração pública do Brasil. Então, isso é muito importante para nós negros e negras, porque essa nossa atuação, principalmente na gestão, nas lideranças, ela é muito solitária. Então, o curso nos oportunizou a interlocução. Eu teria agora um interlocutor no Pará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todos os lugares, para que a gente pudesse, claro, ter uma formação teórico-metodológica, ético-política, porque é ética e é política, porque veicula interesse. Qual é o nosso interesse? É desconstruir uma perspectiva colonial, é desconstruir essa racialidade que nos coloca no lugar de subalternidade e que nos aniquila, porque não deixa que a gente mostre o nosso potencial. Né? Então, e mais, criar redes afetivas, né? A gente sai dessa solidão, dessa falta de interlocução para compor redes. Então, tem muita coisa que as empresas podem fazer. O que são as ações afirmativas, secretária? As ações afirmativas são aquelas iniciativas que se voltam para os grupos que estão em desvantagem na sociedade por tempo determinado. Não pode ser eternamente, né? E aí, dentro das políticas específicas no que nós estamos tratando para a promoção da igualdade racial, nós temos as ações afirmativas, várias modalidades. Mas a modalidade que a gente fala mais é a modalidade das cotas raciais. Mas não tem necessariamente que ser só cotas. Quando as pessoas chegam e dizem, eu não concordo com as cotas, eu acho que as cotas são humilhantes. Eu digo, tá, pois o que é que tu propõe de ação afirmativa? Que a gente não está fechado em cota, se não tiver cota nós vamos morrer, não. Mas que nós estamos fechadinhos é dizer que nós temos desigualdade, que nós temos um racismo e que nós não podemos permanecer nessa. E aí a gente pode apelar para bônus, a gente pode apelar para incentivos fiscais nas empresas, a gente tem as responsabilidades do governo, da empresa, para oportunizar, garantir oportunidade de inserção a esses grupos que estão em desvantagem. Acesso. Por exemplo, nós temos, né, dentro do âmbito do governo, né, do Estado brasileiro, nós temos duas grandes ações afirmativas que é muito reveladora de impactos, né, que é a Lei 12.711 de 2012, que agora fez 10 anos, e o tempo previsto era de 10 anos, por isso vai ser avaliada, né, que é a de inserção na universidade, não é? Uhum. Que é ter acesso ao ensino superior e que tem dado certo, tem mostrado impacto, que esse grupo que estava dela destituída está fazendo-se presente. Os números mostram, né, que o acesso desses grupos à universidade mudou radicalmente. Isso mudou a cara do ensino brasileiro. Da universidade, né, para ela ser inclusiva e revelar uma sociedade. E a outra foi a Lei 12.990 de 2014, que é aquela lei que estabelece a reserva de 20% das vagas nos concursos públicos para os negros. Que negros? Pretos e pardos, que é quem é negros. Negros numa sociedade cujo racismo é de marca e que tem maior preconceito, sofre maior discriminação, o preconceito e o racismo, aqueles que têm mais marcas negroides, não é? Então, essas duas leis no âmbito federal, elas são muito importantes, porque elas vão deixar, principalmente o serviço público, menos monocromático.
e oportunizar que esse grupo, pretos e pardos, adentre no serviço público. Nós aqui no estado do Ceará temos também essas duas leis. Nós temos a federal, mas nós temos a estadual. E em 2017, com a lei 16.197, nós temos a política de cotas sociais e raciais para ingresso nas nossas 3 universidades estaduais, UES, URCA e UVA. Então, nós temos essa lei que precisa ser, que também será uma tarefa nossa da nossa universidade, monitorar, acompanhar, porque ela vem de 17, 10 anos, vai até 2027. E a outra lei mais recente, que é a lei 17.432 de 2021, que é aquela que reserva também nós aqui no Ceará 20% das vagas para pretos e pardos, que é igual a negros. Então, essas duas, elas são reveladoras, né, de processo inclusivo. E aí a gente precisa também que a sociedade civil, que o setor privado, eles empreendam também ações afirmativas em várias modalidades. Nós não estamos fechados só com cotas, mas nós precisamos de oportunidades no que você acabou de dizer, guiadas, né, para que a gente possa, né, que esses grupos étnicos racializados de uma forma subalterna, mais uma vez, população negra, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, os quilombolas, povos de terreiro, eles possam ser. Olha qual é a maior dificuldade. Eu não poder ser no meu ambiente de trabalho, eu não posso dizer quem eu sou. Então aqui nós vamos estar alinhados com a década dos afrodescendentes. O que querem os afrodescendentes na década de 2015 até 2024? Reconhecimento étnico. Eu preciso dizer quem eu sou. Eu não posso ser eliminada, eu tenho que ter o respeito ao meu reconhecimento étnico. A justiça racial, precisa acessar a justiça racial. E eu preciso ter um modelo de desenvolvimento que aí abraça, né, um modelo de desenvolvimento que me inclua, né, que perceba minhas potencialidades, né, que tenha algo que tenha a ver com o etnodesenvolvimento. O que o povo de terreiro sabe fazer? O que os quilombolas sabem fazer? Né? Porque o que foi dito dentro de uma concepção conservadora, reacionária, é de que nós não sabemos fazer nada. Num momento de transição econômica radical, em que a gente vai ter que reaprender com os povos originários, a gente vai ter que aprender a voltar para casa, né, secretária? Sim. Eu sempre digo, isso para mim é uma crença profunda, se eu tenho uma religião na vida é essa. Tem quem saiba o caminho de casa e não somos nós. O que o povo branco construiu nesse mundo nos levou à crise climática, a capitalismo, a patriarcado, a estruturas de opressão. Geramos riqueza como nunca, não distribuímos nenhuma. Distribuímos muito pouco riqueza, né? Fomos muito bons em gerar riqueza com o capitalismo, fomos péssimos em distribuir riqueza. Então, eu acho que é um momento propício. E a gente tem que fazer esse retorno o mais rápido possível, mas também ter um entendimento que a gente não pode congelar, por exemplo, de que esses grupos racializados de uma forma subalterna, eles conseguem, né, entender também em que eles estão envolvidos. Claro que a gente tem grandes desse saber, claro, né? Mas nós fomos ensinados a nutrir por nós um ódio, a nutrir por nós um distanciamento de que isso é feio, de que isso é atrasado, de que isso não é civilidade. Quer dizer, entendeu? A senhora está dizendo que os próprios povos marginalizados precisam reconhecer os seus saberes, as suas grandezas deles, e as suas... Né? Porque em todo o mundo, mesmo diante de todo o modelo de desenvolvimento extrativista, predatório, em todo o tempo nós resistimos. Mas nem sempre dos nossos irmãos, nem sempre os nossos, eles foram capturados, porque é muito forte. Não é simples você se sair dessas amarras coloniais, né, colonizadoras. Então, nós precisamos dar voz a esses grupos que estão aí fazendo, que estão dizendo que não estão interessados num turismo predatório, como os povos originários. Não, a gente não tem interesse nesse turismo aqui não, a gente quer não. Eles já dizem. Então, nós temos liderança com muita consciência, com muito conhecimento. Né? Prontos. Muitos. E tem outros que aí nós vamos estar num campo de disputa entre projetos societários. Então, quando vocês me chamaram, eu vim. Porque eu disse, ora, aí nós podemos fazer algumas alianças, algumas aproximações
porque é um programa que quer, né, desconstruir algumas coisas, não para desconstruir por desconstruir, mas para a gente poder reconstruir. Nós estamos no momento de reconstrução. Sim. Então, a gente precisa saber quem é que está, né, com consciência, com conhecimento de que o modelo até então vigente precisa ser transformado. Precisa ser transformado. E que nós temos lideranças, né, que fazem eu vou lhe pedir para continuar falando sobre tudo isso no próximo bloco. Bom, a gente já volta. Olá, estamos de volta a esse tocante Café com Impacto, com a secretária Zelma Madeira, secretária de Igualdade Racial do Estado do Ceará. Secretária, mais uma vez obrigada pela força das suas palavras, pela convicção da sua trajetória, pela verdade que a senhora trouxe até aqui hoje. É uma oportunidade única poder ouvi-la e poder ter espaço para conversar sobre isso, né? Uhum. Secretária, queria lhe perguntar, assim, um empresário que está ouvindo esse programa é dirigido a pessoas de negócios, ao mundo dos negócios. Um empresária que está ouvindo o nosso programa e que se sentiu sensibilizado em relação a esse assunto. Como é que a gente pode engajar essa liderança nessa conversa? Então, primeiro, a gente fica muito feliz se a gente sensibiliza o empresariado, né, que nos assiste, a entender que nós temos um problema. A sociedade brasileira, ela tem um problema que está relacionado à questão racial. Uma questão desprezada, que não é tocada, né? Então, parte do pressuposto que nós não temos problema. Ora, se nós não temos problema, por que nós vamos atrás de solução? Se nós não temos problema. Então, a primeira coisa é entender que nós temos o problema das desigualdades, do racismo, e que nossa sociedade, inclusive a cearense, ela é pluriétnica. Não é verdade dizer que aqui não tem negros. Né? Qual é o negro que você quer encontrar no Ceará? Então, a primeira perspectiva é que se você quer ter um negócio de impacto, né, e ele tem que revelar, ele tem que ter uma preocupação com uma sustentabilidade ambiental, social, né? Claro que você tem que ter uma preocupação com o lucro, mas esse lucro não pode ser a ponto de destruir as necessidades humanas, as necessidades sociais. E uma desse âmbito social é o combate ao racismo. Como é que eu combato o racismo? É que eu tenho que, primeiro de tudo, na construção ali, na andança do meu negócio, eu preciso saber qual é o perfil dos meus trabalhadores, dos meus colaboradores. Qual o lugar que esses grupos que a Zelma está aí a falar, essa secretária da Igualdade Racial, será que esses grupos eles estão no meu negócio? Qual o lugar que eles ocupam no meu negócio? Para que essas pessoas tenham oportunidades que ao longo de 523 anos não tiveram, com poder de decisão dentro do seu negócio, da sua empresa, trazendo um outro olhar, um olhar da diversidade. Isso não dói nada, isso é o que é verdadeiramente humano. O humano, né, não é o homogêneo, né? Aquele de um tom monocórtico, só aquilo. É a heterogeneidade, é a diversidade. Então, fica tranquilo de ter pessoas negras na tua equipe, povos originários na tua equipe, porque eles vão trazer para compor o olhar da tua empresa um olhar mais humano, um olhar mais sustentável. A gente costuma dizer, secretária, isso está provado, né? Não é a opinião da Gabi, não. Uhum. Mas a gente sabe que todo grande erro de imagem em uma empresa é fruto de não diversidade na tomada de decisão. Uhum. Então, tornar uma decisão resiliente é torná-la diversa. Com certeza. A única chance da sua decisão sobreviver a crises, desafios, novas realidades, né, que um negócio precisa o tempo inteiro. Né? Ele decide uma coisa hoje, amanhã mudou a circunstância. Ele tem um fornecedor para produzir o produto dele, amanhã o fornecedor não existe mais, porque uma questão ambiental tornou aquilo. Então, a única chance de você ter uma decisão resiliente, ou o mais resiliente possível, é ela ser diversa.
Massa. E isso passa pela escuta desses grupos. Porque toda escuta é um ato político. No sentido de que aí você quer veicular interesses, não é? O que você quer atingir? Eu acho que isso é muito importante para todos os setores e aqui em particular para o setor privado, para o campo das empresas. Né? Que lindo. Secretária, queria voltar um pouquinho num ponto que a senhora trouxe, a imagem desse Ceará. Né? É muito comum a gente ouvir que o Ceará não tem preto. O Ceará não tem negro. O Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravatura. O Ceará já não tinha escravos. Por isso foi o primeiro estado a abolir a escravatura, porque já não tinha escravos, não tinha fazendas produtivas aqui. Queria que a senhora comentasse essas frases que constituem o nosso imaginário. E o imaginário que não é mentira, né? É um imaginário que nos impulsiona, inclusive, a nossa iniciativa a compreender o mundo, a ter uma visão de mundo. É porque aí nós vamos fazer uma associação perversa de que todo negro e negra é só lido como escravo, que é o escravizado. Então, eu não percebo a dinâmica no Ceará que tem esse grupo étnico, que tem, né, em todas as regiões. E que não necessariamente, quer dizer, eu só vou falar dele se ele for escravo, se ele for escravizado, e ele não teve outras andanças e outras dinâmicas, e ocupou outros lugares, e produziu. Então, a gente tem um discurso no Ceará que eu chamo um discurso ideológico. Por que é ideológico, Zé? Porque esconde relação de poder. Então, quando eu digo que no Ceará não tem negro, eu não vou ter o problema da questão racial. Portanto, eu não tenho problema e nem tenho por que pensar a solução e nem por que ter uma secretária de igualdade racial a perturbar o juízo do povo. Né? Então, assim, brincando, né? Dizer que este Ceará é o terra da luz, dizer que o Ceará foi bem poucos escravizados, é uma forma também de fugir, de tirar da frente, né? Esse grupo étnico. Isso é o que a gente chama de invisibilidade. Então, eu tenho um grupo que ele não tem visibilidade. Ou, quando ele tem, é uma visibilidade estereotipada. O que é que eu vejo quando eu vejo uma mulher negra? O que é mulher negra? Né? Qual é o imaginário social construído acerca de mulheres negras? Né? Em que nós temos, no Brasil, mais de 60% do emprego doméstico, com todo respeito a quem tem a categoria de mulheres negras. Então, eu estou sempre sendo confundida com empregada doméstica. Né? Não acredito, uma professora universitária, uma gestora, eu sou negra e eu carrego aspectos fenotípicos. Então, eu vou estar sempre sendo identificada a ocupar lugares de subalternidade, porque eu pertenço a um grupo racializado de forma subalterna, em que ele foi desumanizado. Então, essa questão de dizer no Ceará é de não ter o compromisso em garantir uma igualdade racial, em compromisso com a equidade racial, um compromisso de entender que o racismo ele é um problema da humanidade, é um problema planetário, e se nós não vamos resolver, nós também não vamos ter paz. Nós não vamos ter paz. Não, mas esse negócio aí é cor de negro, é cor de índio, eles que se virem. Não. A sociedade é racializada. Quando eu digo isso, é porque uma sociedade ela distribui bens e benefícios ou prejuízo entre os seus grupos étnicos. Então, eu tenho um grupo que vão ser privilegiados. Eu queria pegar essa sua fala para falar da questão climática. A gente hoje está substituindo o termo emergência climática pelo termo justiça climática. Sim. Porque a gente está reconhecendo que grupos marginalizados e vulnerabilizados vão pagar uma conta diferente. Alta. Vão pagar primeiro, vão pagar mais alto, corpos valem menos, vidas valem menos, enxurradas atingem grupos específicos e não outros grupos. Então, eu queria lhe ouvir um pouco sobre esse termo justiça climática, né? Quando a senhora disse a gente não resolve o racismo, a gente não vai ter paz, a gente tem aí uma conta ambiental. Que aí nós temos a questão dos territórios, os nossos territórios, quem habita a periferia desse sistema, né? Os quilombolas e a dificuldade de ter terra, os indígenas, que o seu modo de ver está imbricado, né, com a dimensão do território. Sim. Então, nós habitamos as bordas, esses grupos habitam as bordas, e aí chega primeiro nas bordas, os problemas chegam primeiro quem habita as bordas, né? Então, com certeza, é por isso que a gente não pode, né, e temos que fazer sem tardança a aposta em políticas universais
transversais e específicas, né, para que a gente possa ir trazendo soluções para problemas centrais para a humanidade. Então, veja, quando a gente diz assim, o racismo ambiental, de que forma, onde moram, como sobrevive e vive essas populações, não é um problema deles. Que é isso, é tipo assim, não, a perspectiva é, não, isso aí é você, quem está habitando as bordas são vocês, as periferias são vocês, então vocês que se danem. Mas não é, porque para poder pensar, né, nesse sentido mais de totalidade, de ver uma resposta com mais sustentabilidade, né, de humanidade, eu preciso considerar esses grupos que habitam as periferias e as bordas do sistema. E que vão ser atingidos primeiro. Primeiro é lá. Que vão ser atingidos primeiro. Então, para esses... Que já estão sendo atingidos. Já estão sendo. Krenak fala isso sempre, né? Krenak diz, eu não sei de que crise na humanidade, de que crise climática, né, vocês estão falando. Para mim, já acabou faz tempo. Para o meu povo, a gente já está para além da extinção da espécie. Né? Quando a gente fala, a gente tem que correr porque a nossa espécie está em risco de extinção. E a visão dos povos originários a gente já está sobrevivente a uma extinção. Do que vocês estão falando? Né? Então, essa visão dos povos originários é muito interessante para as questões de emergência climática. E o que representa, o que significa o 3 de maio para a população negra no Brasil? Né? Então, os movimentos sociais negros, eles querem que a gente ressignifique essa data para uma data nacional de denúncia do racismo. Por quê? Porque nós tivemos uma abolição inconclusa, uma abolição inacabada, porque ela não veio com reparação do passado criminoso. Não teve ações afirmativas, que é o que a gente discutiu hoje aqui. Ficou pela própria sorte ou azar de cada ex-cativo, de cada ex-escravizado, tentar uma inserção qualificada no mercado de trabalho. Porque eles também, a elite nacional, o Estado nacional, a elite brasileira, chega e diz para o negro, pronto, agora tu agora é livre, tu é igual e a sociedade é fraterna. Corre e te insere numa sociedade, né, que abria aí do século XX, que se industrializava, que se urbanizava, agora tu vai se inserir. E aí, desde que aqui chegamos em navio negreiro que nós resistimos, nem sempre foi lida como resistência a nossa ação. E lá na abolição, eu preciso evidenciar a luta do povo negro por liberdade e por humanidade. Então, nós não ficamos bestializados assistindo a abolição acontecer. Né? E tem todo o esforço dos abolicionistas, mas tem todo o esforço do associativismo negro, desde a fuga, das rebeliões, de ser insurgente e de propor a busca da nossa liberdade, da nossa humanidade. Porque, na verdade, a escravidão representou não só uma superexploração de um trabalho compulsório, mas uma desumanização da nossa visão de mundo, da nossa cosmogonia, da nossa cosmologia, do nosso jeito de viver, que passa a ser inferiorizado. E é com isso que a gente convive, né, no sentido de resistir, mesmo em tempo de adversidade, mesmo em contexto complicado, de dizer, nós queremos reconhecimento ético. Nós queremos justiça e nós temos como contribuir no desenvolvimento desse país. E se esse país ele é nação, ele é uma nação, ele se configurou como nação, ele nos deve, porque a gente trabalhou para criar riqueza, para criar nação. Então, é preciso saber, e agora você quer que a gente esqueça da princesa Isabel? Jamais. Ali tem que demarcar, mas a gente demarca sempre trazendo a nossa tradição, a nossa história também, que compõe a história nacional. A identidade nacional brasileira não pode ser feita sem a contribuição nossa, de negros e negras. É isso que é Brasil, é isso que a gente reivindica. Nós não podemos viver como estrangeiro na nossa terra. É assim que a gente fica, da maneira como essa construção, né, de uma sociedade racista,
marcada também pelo que você disse do sexismo, do patriarcado, está sempre nos retirando e nos recordando de que ser negro é algo ruim. E aí as pessoas jogam, mas a culpa é de vocês que são complexados. Não. É porque todo dia, o dia todo, nós somos obrigados a ter essa lembrança de que nós pertencemos a um grupo racializado de uma forma subalterna. Nós queremos mudar essa realidade. Até porque isso nós vimos fazendo desde que aqui, como eu disse, chegamos em navio negreiro. E a gente faz isso pela via da arte, a gente faz isso pela via do trabalho, da produção, nas empresas, produzindo, nas casas, no trabalho doméstico, ajudando com que as mulheres brancas pudessem ter condição de sair e ficar. Então, na cultura, em vários campos, nós estamos aí dando a nossa contribuição. Secretária, é muito complexo esse tema para todos nós, né? Eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer a sua força de resistência, agradecer o lugar de poder que a senhora ocupa e que espero que perpetue e que siga e que avance e que consiga muitas vitórias para que a gente possa acelerar essa luta o mais rápido possível. Muito obrigada. Eu que agradeço. Encerramos hoje o nosso Café com Impacto, no dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Contamos com a presença de Zelma Madeira, secretária de Igualdade Racial. Esperamos que possamos juntos nos sensibilizar para esse tema e promover mudanças rápido. Obrigada.